Adoração verdadeira. A revista Time de 14 de fevereiro de 1969 citou certo psicólogo como afirmando sobre o Brasil o seguinte: o Brasil é ostensivamente um país católico, mas não é realmente católico. Os ritos africanos foram trazidos pelos escravos e o povo das classes baixas que praticam o espiritismo adoram os santos católicos e alguns rituais católicos, usando suas imagens para representar seus deuses africanos. Será razoável pensar que, porque as pessoas vivem em diferentes continentes, sua adoração a Deus deve ser diferente? Será a diferença da cor da pele motivo para haver diferença no modo de a pessoa adorar a Deus? Deveria a língua que a pessoa fala influir na adoração verdadeira? Considere tais perguntas à luz do que a Bíblia diz sobre Deus. Ele mesmo dá a todos vida e fôlego e todas as coisas. E ele fez de um só homem toda a nação dos homens para morarem sobre a superfície inteira da terra. E decretou as épocas designadas e os limites fixos da morada dos homens para buscarem a Deus, todos unidos, conforme está escrito em Atos, capítulo 17, versículo do 25 ao 27. Quão claro é que Deus provê as coisas para todos os humanos, sem considerar sua raça ou nacionalidade. Toda a humanidade descende de um só homem criado por Deus. Assim, não importa onde a pessoa viva ou sob quais condições viva, a verdadeira adoração a Jeová não mudou em virtude de quaisquer das condições naturais do homem. Do mesmo modo, as leis físicas estabelecidas por Deus para governar o universo não mudam de um país para outro. Tais leis são fixas. Todos os humanos, sem se considerar a sua raça ou nacionalidade, são influenciados similarmente por elas. A gravidade, por exemplo, é universal. Há muito a Bíblia já reconhecia a lei da gravidade quando dizia a respeito de Deus: Ele estende o norte sobre o vazio e suspende a terra sobre o nada. Isso está escrito no livro de Jó, capítulo 26, versículo 7. A atração gravitacional do Sol sobre a Terra é um fator básico
de a Terra ficar suspensa sobre o nada. Em anos mais recentes, Sir Isaac Newton expressou a lei da gravidade em maiores pormenores. É uma imutável lei estabelecida por Deus. As fronteiras territoriais, ou a linguagem, o costume das pessoas não têm influência sobre elas. De outro ponto de vista, qualquer pessoa, em particular, em qualquer lugar determinado da Terra, pode violar uma das leis naturais e sentir os efeitos adversos. Se comer demais, ficará doente. Se beber bebidas inebriantes de forma excessiva, ficará embriagado, independentemente da sua língua ou nacionalidade. Há uma reação da qual não poderá escapar, porque as leis de Deus dominam o assunto. A mesma coisa acontece com as leis de Deus no tocante à nossa vida espiritual. Estas também aplicam-se em toda a terra, provém de Deus, e assim não muda. Assim como no caso em que o homem viole uma das leis naturais fixas de Deus, ele se mete em dificuldades. Assim também se dá com as leis sobre a adoração correta de Jeová. Viole uma delas e, por fim, começará a sentir os efeitos adversos. Tome, por exemplo, a lei de Deus que proíbe todas as formas de espiritismo. Sua palavra diz: não se deve achar em ti alguém que faça seu filho ou sua filha passar pelo fogo. Alguém que empregue adivinhação, algum que prenda outros com encantamentos, ou alguém que vá consultar um médium espírita, ou a um prognosticador profissional de eventos, ou alguém que consulte os mortos. Isso está escrito no livro de Deuteronômio, capítulo 18, versículo do 10 ao 12. Isso é detestável para Deus. Esta lei se aplica a todos os servos de Deus, em toda a parte da terra. E a violação da mesma, por se manter no espiritismo, só pode levar a efeitos adversos. Porque se dá isto, por que isso acontece? Porque o espiritismo não provém de Deus, mas Satanás, o diabo, e seus demônios se acham por trás dele. O alvo destas forças espirituais malignas é desencaminhar e tapear a humanidade inteira. E é por meio de práticas espirituais que os demônios, não raro, têm êxito em trazer isto. Os demônios, em realidade, operam por meio de adivinhos,
de médiuns espíritas e de pessoas desse tipo, e tem podido trazer muitas doenças mentais e até mesmo doenças físicas aos que se mantêm no espiritismo. Quanto valioso, portanto, é o conselho da palavra de Deus, que condena as práticas espíritas. Tais práticas se acham incluídas entre os planos e as maquinações do diabo. E a Bíblia está conosco sobre isso em Efésios, capítulo 6, versículo 11 e 12, que diz: fica firme contra as maquinações do diabo, porque temos uma luta contra as forças espirituais malignas nos lugares celestiais.